Sejam bem-vindos ao Sombras do Além. Neste episódio vamos falar sobre os Guardiões dos Mortos. Steve é um investigador, Anna é uma médium. Ambos recebem centenas de cartas de pedidos de ajuda para que possam investigar as suas casas. Tudo começa na antiga fazenda de cana-de-açúcar. Quando foi comprada, ninguém morava na casa há mais de 60 anos. Estava completamente destruída, sem janelas e portas. Algumas paredes já tinham até caído. Era só escombros. Depois de 50 anos de investimentos pesados, a casa se tornou um museu, um hotel. Hoje, administrado pelo Miguel. Mas o que acontece com o lugar? Vê-se sombras, ouve-se vozes, sente-se toques e, em alguns casos, sente até empurrões. Michelle diz que sua filha de 8 anos teve a experiência que fez com que ela nunca mais quisesse voltar à casa. Ele em si sempre se sentiu observado, mas o grande problema são com os hóspedes do hotel, que sentem a mesma coisa mesmo estando a sós em seus quartos. Alguns não resistem e pedem para ir embora no meio da noite. Mas por que de tudo isso agora? Tudo começou depois de iniciar os passeios noturnos pela casa, contando a história do local. A história diz que uma antiga propriedade da casa, chamada Anne, matou seus últimos 3 maridos nos últimos 12 anos, inclusive vários dos seus escravos, ou seja, uma mulher amarga, capaz de cometer tamanha atrocidade, que também trabalhava com magia negra. A história diz que ela, Anne, foi assassinada na própria casa. Não se fala detalhes desse ocorrido, mas ela está enterrada na propriedade bem perto da casa. Steve, o investigador, entrevista algumas testemunhas. Uma delas é a mãe de Michael, que faz o turno noturno. Ela diz que sempre se sentiu observada e tem arrepios, principalmente na nuca. Ouve barulhos de correntes e já viu coisas que ela não consegue explicar. Sempre teve relatos de seus funcionários, principalmente passos onde não se vê ninguém. A filha de Michael diz que durante a festa de inauguração viu uma mulher no andar de cima, de batom vermelho, mas ela sabia que o andar de cima não estava aberto ao público. Ela sentiu muito medo. Uma das funcionárias viu uma mulher sem rosto junto com a atriz que faz o papel da Anne e diz que sempre que a vê, ela está imitando essa atriz, todos os seus movimentos. Essa funcionária foi seguida por um escravo machucado e ela também viu mais 6 outros escravos, sempre em movimento saindo de um cômodo para o outro. Mas parecia que eles estavam vindo em direção dela. Então este escravo machucado segurou a mão dela e disse: "Venha comigo." Ela estava petrificada de medo. Steve vai até um especialista que já escreveu sobre a propriedade. Ele questiona o que é apenas lenda da realidade. Ele revela que tudo é praticamente uma lenda. Na verdade, são histórias de pessoas que já viveram na propriedade e que se misturou. Primeiro foi a Rose, que teve 4 maridos e 3 deles morreram. O primeiro morreu com 6 meses, o segundo com 2 anos e o terceiro com 12 anos. Não se sabe os motivos das mortes, mas isso foi tudo no século XVIII. A segunda foi a Anne. Essa dos registros teve uma vida normal, se mudou da propriedade e morreu em causas naturais. Não está enterrada na propriedade. Steve investiga um evento ocorrido naquela região. Era uma guerra de liberdade, escravos e senhorios. Os escravos colocaram fogo nas plantações, mas tudo isso durou apenas 10 dias. E vários escravos foram presos e assassinados. Havia milhares de corpos. Steve descobre também que houve um tiroteio entre Rastafaris e a polícia. Um antigo funcionário da fazenda tinha um terreno, mas ele não tinha provas do que havia herdado de seu pai. Então houve um tiroteio e acabou com a morte desse funcionário. Estes foram os pontos históricos importantes que Steven conseguiu encontrar sobre a propriedade. Agora vamos falar sobre a pesquisa da Amy. Amy não sabe de nada que Steve pesquisou e também nada sobre a casa de que ela está entrando agora. Amy logo de cara observa que há um homem que foi muito maltratado, que ele foi acorrentado e que havia muito sangue. Eles estavam botando fogo e queimando pessoas vivas.
Ao entrar na casa, ela sente uma mulher muito arrumada, que controla tudo, mas que algo está acontecendo que está deixando a mulher muito estressada e brava. Amy comenta que não quer contrariar essa mulher, pois sente medo do que ela possa fazer. Anne sente também que há um homem na casa, no andar de baixo, que parece que enlouqueceu. Isso pode causar problemas nas pessoas que vivem nessa casa. Ele fica correndo pelas paredes e pelas portas. Ela sente que ele é responsável por centenas de mortes e que é muito cruel. Essa crueldade vem de família e seus antecedentes. Anne sobe no segundo andar. Ela sente uma outra mulher, que também enlouqueceu. Ela é vista por várias pessoas e deixa Amy assustada. Ela também se impõe às outras pessoas para que a pessoa viva saiba que ela está ali. E com isso, podem sentir muitas náuseas. Anne vai para a varanda externa e fala que vários mortos estão furiosos. Comenta que essa fúria pode até ser justificada, pois vários deles foram sequestrados e torturados. Anne comenta que os mortos têm os guardiões. São uns seres grandes de 3 metros, com pernas e braços alongados, na verdade como patas, mas também tem cabeça. Tem uns 6 ou 7 em volta da casa, como se fosse uma muralha, que protege os mortos. Ela sente que eles são muito poderosos e que não gostaria de ir até a eles, que eles poderiam destruir os vivos. Amy volta para dentro da casa, encontra a primeira mulher, brava e poderosa. Ela permite que Amy tenha um vislumbre do que ela foi e comenta que ela realmente era muito poderosa, principalmente para aquela época. Ela, por sua vez, teve vários inimigos e que já tentaram a matá-la. Agora, no fundo da casa, Anne vê 2 pessoas deitadas no chão. Há um incêndio, mas há um terceiro outro homem olhando, que na verdade está lá para matá-los. Parece um abate. Isso foi tudo que Anne conseguiu observar com a sua pesquisa na casa. Agora vamos falar sobre a revelação. Steve e Anne falam tudo o que descobriram juntamente com os proprietários e os funcionários. É revelado para todos sobre a lenda e a história, mas como a lenda é tão difundida, hoje em dia é difícil de apagá-la. Apesar dessa confusão entre a Rose e a Anne, a médium Amy está mais preocupada com o que está fora da casa, os guardiões. Amy revela que os guardiões estão lá para proteger as pessoas que foram mortas indevidamente. Caso as pessoas mortas, se sintam ameaçadas, os guardiões poderiam intervir, que poderiam ser muito perigoso. Amy sugere que as encenações se reduzam e que não contenham mais mentiras, ou que não deem mais lenha para essa lenda. Sobre os guardiões, levar flores e mostrar respeito pelo que eles fazem, defendem os oprimidos, ajudaria bastante a acalmá-los. Sobre os guardiões, levar flores e mostrar respeito pelo que eles fazem, defendem os oprimidos, ajudaria bastante a acalmá-los. Já as 2 mulheres que encontram-se dentro da casa, e também aquele senhor, se chamaram a médium para guiá-los. Amy acredita que resolveria os problemas de dentro da casa. Esse foi o fim dos Guardiões dos Mortos. Então, gostaram dessa história? Eu acho muito interessante essa pesquisa que eles fazem antes do início, tanto pela Amy, também pelo Steven. O Steven busca as informações históricas relevantes para corroborar com a Amy. Tudo que a Amy observa acaba tendo alguma ligação com a parte histórica do local. E o que mais me fascina dentro desses episódios é o fato de Amy conseguir ver toda a parte histórica, mas também ver outros seres que nós nem imaginamos que possam existir. É muito interessante conseguir observar esses seres e entender um pouco mais sobre o que pode estar acontecendo de positivo e de negativo em um determinado ambiente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e que estejam no próximo episódio. Obrigado.